Olá, boa tarde. Hoje é dia 21 de junho, quarta-feira. Mais um dia de trabalho encerrado. Você tá perfeito fazendo isso, viu? Subida é complicada, independente se é motocarro. O cara tem mesmo que esperar o fluxo diminuir para poder sair. Missão cumprida, todas as obrigações informativas, informações guardadas, executadas, cumpridas e concluídas. Hoje consegui dar uma classificada e na metade do trabalho, ou seja, já consegui dar uma olhada em vários, e a grande maioria já está com resenha, já está com referências. Eu tenho que conferir aqui porque eu tô achando que pode ser que não tenha ligado. Faz as coisas por osmose. Tá sim, tá funcionando direito. Gravando. E, enfim, consegui fazer uma boa noção, me situar inclusive. Engraçado, coincidência ou não, o momento em que os vídeos começam a ser de 30 a 40 minutos, a serem únicos assim, foi um momento um pouco tenso para mim. Probleminha pessoal, profissional, nada que repercutiu em algum prejuízo para mim ou para a empresa, mas que me deixou bastante tenso na época. Que foi em 11 de maio, então faz pouco mais de um mês agora. Então, como eu tinha começado lá em 7 de março, ainda a efeito de testes e tudo mais, teve bastante coisa que ainda ficou sem registro. E não precisa ir até o fim. Quando eu começar a ver as cronologias profissionais, eu sei que todos a partir daí tem resenha e tem referências. Então, legal, porque aí eu retomo nesse formato mais prático para mim e para quem assiste, para os milhões de seguidores. Retomo alguns assuntos que eu achar importantes e interessantes a se retomar. Já falei para vocês, eu abaixo o tom e seguro no farol porque ninguém precisa ficar me olhando do lado chamando o hospício. E aí hoje eu consegui fazer uma outra coisa também. Fazia um tempinho que eu não via vídeos do garoto, do irmão do Luciano Huck, o Fernando Grosten Andrade. E hoje ele jogou mais um na rede. E para variar, muito bom. Mais um assunto. Como até um cara um comentário coloca lá embaixo, eu confesso que também, claro que eu não faria essa pergunta para ele, não faria esse comentário para ele, não acho delicado, que o irmão dele deveria assistir esse vídeo, porque nossa, o moleque é impressionante como moleque, ele tem 36 anos, tá? Mas é uma cara de garoto, um jeito de garoto, garotão mesmo, mas garotão engajado mesmo.
que muito me agrada. Todos os assuntos que ele já tocou são importantes, são relevantes e são muito bem colocados. As pessoas que ele entrevista, a forma como ele entrevista, e não precisa ser necessariamente uma pessoa desconhecida. Ele entrevistou a Paola lá da MasterChef, eu que nem assisto isso, mas foi legal para falar de assunto sério, falar sobre fast food, falar sobre alimentação de criança, né? Sair da caixa, né? Os temas principais, os temas que esse menino aborda são realmente, que o Fernando aborda, são realmente dessa mesma postura, de sair da caixa, né? De não pensar no igual, no tão comum, e muito pelo contrário, pensar sobre as coisas, né? E aí, cara, você já decidiu? Acho que dá pra eu ir pra cá. Como vocês todos querem ir pra lá, e aí hoje aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Eu consegui anotar para trazer aqui, já que esse odômetro não está funcionando também e não tem lá grandes utilidades pro tipo de uso da moto que eu faço. Então é legal que eu já posso começar a falar e me organizar melhor. O vídeo dele fala sobre meritocracia, e é sim uma crítica, mas é uma crítica, antes de mais nada, não à meritocracia, mas à forma simplista de encarar meritocracia no Brasil. Isso é muito importante. Não se trata do conceito de meritocracia ser incorreto, se trata da aplicação dele em lugares e situações específicas, tá? Então vamos lá. A história é de uma menina, provavelmente amiga dele, provavelmente pessoa do meio social dele. Não, do meio social não, do meio principalmente profissional dele, que é mais um daqueles casos de pessoa prodígio, que saiu do nada. E a história é básica, meio padrão, até meio clichê, no sentido de que é o nada que virou tudo. Uma menina filha de nordestinos, uma menina criada com muita dificuldade, mas com valores, com importâncias na vida um pouco diferenciadas. Então, independente dela ser da periferia e criada por pessoas simples, essas pessoas simples tinham uma noção um pouco mais requintada em relação à importância do que a menina precisaria levar na vida. E o que aconteceu foi que essa menina se identificou com... Tudo começou com uma participação aleatória numa Olimpíada de Matemática, que transformou a coisa muito mais num impulso inicial para uma adolescente, e que, graças a N fatores, vários fatores... Nossa, tá bem feio o negócio aqui hoje, hein? Graças a vários fatores, que nada tem a ver com só o próprio esforço dela, muito pelo contrário, a ajuda de pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Foi o professor que pagou o almoço, foi uma turma de direção de uma outra escola que pagou um hotel para ela poder viver, fazer o curso. E, enfim, o resultado final não, né? O resultado que chama a atenção é que ela se formou em Harvard, saindo da periferia da Zona Sul de São Paulo. E deixando muito claro que não fossem as ajudas, não fosse toda a sorte de ajudas e sorte e a coisa certa no lugar certo, nada teria acontecido. Ou seja, essa história de sucesso seria só mais uma tentativa e fracasso. Oh, caramba, mano, vai. Que saco, agora ele ficou.
E esse o argumento principal do vídeo, da entrevista, da conversa. Que ela mesma não gosta e não quer que o exemplo dela seja levado por uma questão de meritocracia. Porque ela deixa muito claro o quanto de ajuda não governamental, um pouquinho governamental e muito de não governamental, de pessoas mesmo, pessoas próximas, que puderam ajudar, que puderam fazer, que puderam incentivar e suportar o potencial que ela tinha, né? Criada em escola pública. Então, ela é contrária, ela diz isso mesmo. Não se trata, quando a gente for discutir cotas, quando a gente for discutir Bolsa Família, quando a gente for discutir financiamento estudantil, falar que isso é um gasto abusivo, que é um gasto que o governo não deveria ter, porque quando a pessoa quer, ela consegue. Meu amigo, isso é um argumento inventado. A minha resposta, tanto o meu comentário no vídeo do menino, do Fernando, quanto eu copiei e colei o mesmo no Facebook quando eu publiquei. Esse argumento de que quem quer consegue, basta querer, ele é um argumento usado pelos 3% da população dominante, né, da população de um lugar, enfim, que domina os recursos, os meios, os recursos, né, todos os recursos e meios de produção, e que quer fazer entender uma camada dos outros 97% que engole isso. Eu comecei do nada e consegui. Só que as pessoas sempre ignoram que houveram fatores além do querer e do esforço em si. Quantas e quantas pessoas, gente, olhem à sua volta. A quantidade de pessoas que tentam, que vão para cima de um sonho, de um objetivo, que tem capacidade para isso, mas que não conseguem. A pessoa precisa de sorte, precisa de uma união de fatores. Isso é assunto comum quando eu bato meu papo, por exemplo, com o Marco Vitor, meu amigo. Nós nos consideramos, comparavelmente à população brasileira, pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso, sim. Nossa formação acadêmica, nossa conquista profissional, nossa posição profissional, e até o resultado financeiro disso, que nos dá esse quase conforto, né, da nossa casinha, do nosso carrinho, o pouco que... Nossa Senhora, deixa eu sair daqui para não xingar esse brother. Deixa pra lá, ele simplesmente não olhou para o lado e jogou o carro contra mim. Mas enfim, a ideia do vídeo é justamente essa. A menina, que é muitas vezes tida como caso de sucesso, ela coloca assim: é claro que a meritocracia é válida e é justa quando a condição de todos for igual. A tarefa do poder público, principalmente, é dar as melhores condições possíveis para a igualdade de condição de disputa. Se não, meu amigo, é o que acontece hoje. Sabe quem é que fala que é só querer que consegue? É aquele garoto que está lá na USP, que pode passar 2 anos, ou às vezes mais, em cursinhos caríssimos para se preparar para entrar na USP. Você entendeu? Tem só esse menino na USP? Não. Mas 80% do que está lá, sim.
Esses 20% restantes são invasores desse sistema. Ele não foi inicialmente criado para isso. Ou seja, a faculdade pública de excelente qualidade, criada para equalizar as condições de preparação dos profissionais, elas são frequentadas gratuitas, né? Vamos deixar muito claro. São frequentadas apenas, numa enorme maioria, pelas pessoas que não precisa, que tem condições de pagar. Esse farol é um pouquinho demorado. Só um pouquinho. Depois tem outro ali na frente. Então o problema não é especificamente o conceito de meritocracia. O problema é, especificamente, a generalização e a simplificação do uso do termo. Isso sim é o errado. Não há problema algum da premiação e da recompensa ao melhor, àquele que se esforçou mais, que ele consiga mais resultados. Não há problema algum nisso, desde que a base delas seja, no mínimo, justa. Como disse o Gregório esses dias, não se trata de você seguir apenas a regra legal. Às vezes a regra legal não é justa. Não é justa. E o exemplo que ele usa é um dos melhores, entre outros muito bons, que eu concordo plenamente, que é a generalização do conceito do uso de maconha para fins medicinais. Como em qualquer país razoavelmente desenvolvido, até menos do que o Brasil, já entende. Já entende. Problemas gravíssimos como epilepsia e Parkinson com resultado imediato e sem contraindicação para essas pessoas. Não me vem aqui me chamar de maconheiro ou comunista ou vai para Cuba, tá? Não me venha, você não tem o direito de fazer isso, tá? Eu odeio maconha, o cheiro é horrível e eu odeio a briga eterna. Ai, eu quero fumar maconha. Ai, socorro, eu quero fumar maconha. Isso é muito chato. Isso é muito chato. Com 1 milhão de problemas que nós temos. Não quero nem discutir sobre isso. Mas o resultado da proibição é gerar criminalização. Então, meu amigo, não está certo, né? Eu tenho que odiar a maconha igual eu odeio o cigarro. Eu quando fumava não gostava do cheiro. Imagina hoje. Eu chego num lugar que alguém fumou, eu sei. O corredor do hall do prédio, alguém passou fumando, não pode fumar lá dentro. Alguém passa fumando ali, o cheiro fica durante meia hora. Eu não falo nada, durante 29 anos eu incomodei as pessoas com isso. E seria a mesma coisa eu estar gritando aqui, eu tenho o direito de fumar meu cigarro. Eu tenho, mas eu não tenho o direito de atrapalhar os outros, de encher o saco dos outros. Então volto aqui para a questão da meritocracia. A origem do termo e o conceito geral, inicial do termo, ele é extremamente válido. Que vença o melhor em condições iguais.
quem tiver mais talento e se esforçar mais para aperfeiçoar esses talentos, ou quem puder desenvolver melhor esses talentos e fazer dos resultados deles mais propícios, vai ganhar mais, vai ser mais recompensado. É simples assim. Só que, meu amigo, desculpa, daí da sua CRV, você falar que o cara que tá ali no ponto de ônibus tá ali porque não se esforçou, não é você quem tem que falar isso, né, cara? Não é você. E é até o direito do cara não se esforçar. Parar por ali, tá satisfeito, ou não achar que o sacrifício valha. É do direito dele. E que quem fizer o sacrifício e tiver resultados bons por isso, que seja recompensado. Pronto, falei demais sobre isso. A questão é que meritocracia, o conceito simplista de meritocracia, me coloca um outro assunto na pauta. Que, assim... Você quer ir, bro? Vai lá. Que, assim... nessa viagem de pensamento que eu tive após assistir o vídeo, fazer o comentário e compartilhar, me veio na cabeça a ideia religiosa em si, principalmente a judaico-cristã. Ela é principalmente, basicamente, uma ideia de meritocracia divina. Você já percebeu isso? Que um quer vir pra cá e outro quer ir pra lá. Que não há explicação para a desigualdade a não ser a meritocracia, a não ser o fato de que Deus quer. Inclusive, aquelas culturas de Madre Teresa de vangloriar o sofrimento como uma dádiva divina, como uma oportunidade que Deus dá para o cidadão, para a pessoa, para a figura, alcançar o paraíso mais rápido. Olha só que maravilha! Olha que fórmula mágica sensacional, né? Olha que cala a boca, mais tranquilo, porque assim você faz o coitado explorado ficar lá, de boa, aceitar o seu destino e ainda ficar feliz por isso. Qual é o conceito do sacrifício, gente? Lembra disso? E o ruim é o fato em si de que com isso eu apenas e tão somente prolifero a injustiça. Eu permito que essa injustiça seja praticada, aceita, e muito, aquilo que eu já falei em outros vídeos, aquela questão de a ideia tão genial, que é aquela ideia de quando a vítima é conquistada pelo algoz. Essa é uma delas, esse conceito que é trazido pela religião, de que as pessoas, quanto mais sofrerem, mais perto e mais rápido estarão do reino dos céus. Aquele lugar lá que você, para viver nele, você tem que ser ignorante, tem que ser um animal irracional, porque lá não haverá nada, a não ser ficar deitado de barriga para cima. Enfim, eu não vou de novo entrar nesse conceito. Não quero, não precisa, não acho que... Já faz muito pouco tempo que eu falei sobre ele. O que eu quero entrar aqui é nessa visão meritocrata que as religiões carregam. Que as religiões... não sei se as pessoas se deram conta disso, de que religião, nesse sentido, é também uma questão de meritocracia.
Só que a eleição dos que sofrem menos e sofrem mais é feita por Deus. O Gregório também falou uma coisa muito bacana nesse vídeo. O Rica Perrone. É um quadro que eu gosto muito chamado Cara a Tapa. Ele leva figuras notórias em qualquer categoria. Um dos últimos foi o Bolsonaro, que eu preciso assistir, inclusive. E o Gregório toca nesse assunto também, da nossa aceitação, né? Da vitimização oportuna, né? E aí, por que eu estou entrando nisso? Porque eu acho que a gente está falando da mesma coisa, né? Assim, você não sabe o quanto o meu avô trabalhou para formar esse império. Parabéns para o seu avô. Eu também não vou te culpar por ter o que você tem. Você não é um mau sujeito por conta disso, nem que você tenha recebido de herança. O problema é você se fechar no seu mundo, você só trabalhar para proteger aquilo que é teu. Isso é uma questão ética, é uma questão moral, é uma questão de usar a meritocracia para proliferar apenas a parte que te interessa. Isso realmente, assim, mesmo isso não sendo um crime, né, não sei, como a gente estava falando, o legalmente aceito nem sempre é justo. Como essa questão, por exemplo, da maconha. Não é legal utilizar maconha, mas se você der um cigarro de maconha para um cara que está num grau avançado de Parkinson, por exemplo, em 2 minutos ele vai parar de tremer e vai conseguir conversar, ficar sossegado com você durante umas 2 horas, 3 horas. Ele precisa viver muito louco o resto do tempo? Não. Mas por uma questão de humanidade, eu acho que ele pode ao menos não sofrer. Não está prejudicando ninguém. Ninguém. Tá? Dava para se pensar, se começar a pensar sobre isso. Mas o brasileiro tem medo, né? O político brasileiro, o poderoso brasileiro, ele tem medo. E ele sabe do quê? Ele sabe que ele tem medo porque ele mesmo é um grande de um malandro, de um malandrão que corrompe as regras em favor próprio. Então ele sabe que quando ele permitir o uso medicinal, a medicina vai começar a ganhar umas caixinhas por conta das receitas. E aí vai ser como legalizar a maconha, porque não temos recursos para controlar isso e não temos moral, não temos valor moral ou ético suficiente para que utilizemos da forma apenas prevista pela lei. Ele sabe disso e ele não quer trabalhar para isso. E além de tudo, as nossas cadeias que abrigam hoje o nosso terceiro ou segundo maior poder, que são as facções criminosas, elas não têm o menor interesse em começar a falar sobre isso, porque isso significaria muita perda de receita. Maconha ainda dá muito dinheiro para o tráfico. É barato, vende muito e é como se fosse aquele delito leve. Aquele que não causa grandes males, né? Aquele que o playboyzinho pode usar junto com o amigo dele da comunidade, que compra para ele normalmente. É o intermediário do mula, né? Mas enfim, a hipocrisia, ela tampa com esses argumentos, entre eles a meritocracia. E os argumentos são bastante parecidos com os argumentos religiosos, com a geometria de pensamento religioso, que é aquele de que se você não tem, porque Deus não quis. E o outro fala, se você não tem, é porque você não se esforçou para ter. Meu amigo, a camada de sucesso, depois de tentar
é tão pequena, e tentar de verdade, não é tentar no sentido de, eu acho que dá para fazer isso, se esforça pouco e consegue sucesso. Não. Embora isso possa acontecer também, né? Enfim, o que eu estou colocando é que fórmula mágica não existe e que, principalmente, simplismo na definição e na resolução de determinados assuntos também não pode. Ai, caramba. Ai. Vai pra lá. Também não pode ser válido. Assim, esses simplismos servem para explicar apenas e tão somente o que o lado interessado está querendo justificar. Na verdade, ele só está querendo calar o outro lado. Ele só está querendo eliminar. Você não dá seta, você não faz nada. Bom, você não tem nem retrovisor do teu lado, né? O que está acontecendo aqui? Apareceu alguma coisa estranha com o cara da moto aqui na frente. Hoje o trânsito está meio pesado. Semana que vem já vai ter um trânsito bem leve, porque começa... Já está um pouco mais leve do que o normal. Estão começando as férias no meio do ano, antecipadas um pouco mais esse ano. Cauêzinho, depois de amanhã já é o último dia da escola dele. Depois só dia 25 de julho. De 26 de junho a 25 de julho. E é isso. Também faço essa recomendação. O canal se chama Grosten Andrade, tudo junto, Grosten Andrade. Esse garoto é cineasta e ele aborda assuntos como drogas, como como é que se fala? Recuperação de condenados na prisão. Ele aborda assuntos como homossexualidade, homofobia, preconceitos. Ele aborda assuntos como bullying, como estereótipos e outras coisas mais, sobre alimentação infantil e outras coisas mais. Recomendadíssimo esse canal. Independente, eu já contei pra vocês que eu tive uma dificuldade de aceitação quando eu descobri que esse menino era irmão do Luciano Huck. Mas isso significa apenas e tão somente preconceito meu. Eu espero, a gente vai saber, porque como o cara tá dizendo que vai em algum momento ter intenção de entrar na vida pública, na política, a gente já vai saber se esse menino vai mudar de postura ou não. Eu acho que não. Eles têm contato, não se odeiam nem nada, mas ao que me parece, eles não se entendem, não é... os conceitos são bem diferentes. Não foram criados pelas mesmas famílias, tá? Parece que eles são irmãos por parte de mãe e não foram criados nos mesmos lares. Enfim. Mas independente disso, se o assunto for bem feito, se o conceito for justo, for ético, for correto, como eu tenho entendido e aprendido com ele, eu continuo, não tem problema algum, e continuo recomendando do mesmo jeito. Estereótipo de que aqui está tudo errado e o meu lado está tudo certo e o seu lado está tudo errado, é o que vai delimitando a sobrevivência da raça humana. E eu não quero isso. Eu quero principalmente
como há 3 anos atrás, ou quase 4 anos atrás, deixar esse mundo um pouco melhor para que a minha continuação, meu menininho, possa ser melhor no sentido de para que ele possa ser um ser humano melhor do que eu fui, o que não é difícil, e formar seres humanos melhores, influenciar pessoas e ajudar pessoas, ajudar o mundo a ser melhor, independente do que ele escolha fazer da vida. Não é o que você escolhe fazer, você pode ser um filântropo em tempo integral, ou você pode ser um simples analista fiscal. Nada contra, muito pelo contrário. Mas a sua postura e os seus valores vão definir o meio em que você vive, vão influenciar o meio em que você vive. É um jargão que eu gosto de, sem o conceito pejorativo da palavra jargão, mas um jargão que eu gosto muito de repetir é que o certo é certo independente do meio, ou seja, mesmo que todos estejam fazendo ou falando o errado. E o errado é errado independente do meio, mesmo que todos estejam fazendo ou falando o contrário. Mas nunca é sozinho. Às vezes eu me sinto sozinho, mas nunca é sozinho. Tem sempre alguém que pensa igual você e que pode te ajudar a definir melhor suas bases. Olha só que coincidência. Ontem e hoje juntos. Mesmo carro, só que ontem eu fiquei do lado de cima. Foi bacana isso, bacana isso. Não sei se ficou tão bem desenvolvido quanto o que eu planejei falar, mas estão aí os comentários, os likes e dislikes que vocês podem dar para me basear, me situar, me ajudar. Ou se ajudarem, né? Ou ajudarem os outros, enfim. Normalmente é assim que deveria ser, né? Um abraço a todos. Até amanhã.